missa do 15º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam bem-vindos todos que celebram conosco pelo Facebook e YouTube. Rezamos nas seguintes intenções: pelo 7º dia de Dirceu Eduardo da INEC, Carlos Freire, Pedro Duarte, Angelina Conte, Lina Angelina de Luca, pelos falecidos da família Probst, Guilherme Gonçalves Neto, 11º mês, Maria Odila Kotlinski, Fernanda Múrgia da Silva, e pelos falecidos da Pia União de Missas de Ingolstadt, e pelas almas do purgatório. Pela saúde de Antônio Barbosa, Padre Celso, Eleonora Sangali, Thelma Aike Dalla Vecchia Bricailo, Maximiliano Luiz da Silva e Wilson Esponton. Em ação de graças pelo aniversário de Júlia Gonçalves Rodrigues, 12 anos, Marcos Zunino, Marina Crevelaro da Silva, Jane Falcão Fã e Luiz Antônio Lorenzetti Júnior. Aniversário de casamento de Luiz Fernando e Maristela do Rocio, 12 anos. E pedindo a intercessão de São Bento por Alex Meireles. Pelos nossos catequistas, catequizandos e suas famílias, pelo fim da pandemia, pelos enfermos, pelos que cuidam dos doentes e pelos que estão recolhidos em casa. Que Nossa Senhora do Carmo nos proteja neste momento de pandemia. E pelas intenções que se encontram nos corações de todos que estão participando desta celebração. Tem oração pelas vocações? Façamos a oração pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida religiosa e consagrada. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. O semeador saiu para semear e buscar solo fértil, para jogar suas sementes e esperar que elas brotem. Que tipo de terreno somos nós? Terra árida, chão batido, pedregoso ou espinhento? Jesus é o semeador e espera que sejamos terra boa, para que possamos produzir os frutos da fé e da vida cristã. Iniciemos nossa celebração cantando. Deixa
Bem-vindos, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube. Hoje, infelizmente, não conseguimos transmitir pelo Facebook, somente pelo YouTube. Mas nos unimos para rezar. Saiu o semeador a jogar a semente. Que nós sejamos terra boa, que acolhe essa semente e frutifica. Queremos rezar numa grande comunhão de solidariedade e de fé com essas famílias que vêm celebrar o 7º dia, de pessoas que lhes são muito caras. Do Dirceu Eduardo, da INEC, do Carlos Freire, do Pedro Duarte, da Angelina Conte e da Lina Angelina de Luca. Juntos, na fé e na esperança, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é Pai, o amor manifestado na prática de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos terra dura, somos chão espinhento, somos chão pedregoso. Nem sempre a palavra encontra acolhida em nós. Peçamos perdão a Deus de nossos pecados, quando não conseguimos viver com fidelidade a sua palavra. Cantemos pedindo perdão. Quero confessar-te, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim assim, está sempre o meu pecado. Contra vós, eu pequei, que eleison, Cristo eleison, que Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe em nós tudo o que é pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos louvores ao nosso Deus. glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos.
Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Reunidos em oração com Cristo, hoje somos questionados pela palavra de Deus para produzirmos muitos frutos. Elevemos nossos corações e participemos com muita fé, pois quando acolhemos a palavra, ela dará bons frutos em nossas vidas. Ouçamos. Do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós as regais e aplanais, os sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo corais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem aos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daqueles que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. A semente da palavra vai ao mundo anunciar. Vai, irmão, evangelizar. A semente da palavra vai ao mundo anunciar. A semente cai na estrada, é pisada e machucada, e não poderá nascer só no coração que ama. A semente nasce, cresce e dá fruto 100 por 1. Vai, irmão, evangelizar. A semente da palavra vai ao mundo anunciar. Vai, irmão, evangelizar. A semente da palavra vai ao mundo anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa. Produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem.
Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Saiu o semeador a semear. No capítulo 13 do seu Evangelho, Mateus reúne 7 parábolas contadas por Jesus. Todas elas têm como tema o reino de Deus, a proposta do Evangelho, o projeto de Jesus. Nós iremos ouvir todas as 7 parábolas nesse domingo e nos próximos domingos. A liturgia de hoje nos propõe a primeira dessas parábolas, a parábola do semeador. Saiu o semeador a jogar a semente. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu entre os espinhos. Algumas sementes caíram à beira do caminho, mas houve semente que caiu em terra boa, frutificou. De um modo geral, podemos perceber que o Evangelho de hoje é composto de 3 partes. A parábola propriamente dita, contada por Jesus, à beira do mar da Galileia, com a multidão que o escuta. Depois, em casa, segunda parte, Jesus explica o porquê ele fala em parábolas, para que aqueles que são seus discípulos escutem e entendam a sua palavra. E por último, terceira parte, a aplicação da parábola. Alguns estudiosos chegam até mesmo a dizer que essa terceira parte, a aplicação da parábola, não foi palavra de Jesus, foi a comunidade onde nasceu o Evangelho de Mateus, que aplicou para as suas dificuldades, para os seus desafios de viver o projeto de Jesus, a parábola do semeador. A parábola é provocatória, a parábola convida ao discernimento, porque a parábola termina com um desafio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um convite a termos discernimento, a nos questionarmos, a nos perguntarmos. Saiu o semeador a semear. O semeador é um otimista por natureza. É da natureza do semeador ser otimista. Ele sabe que a sua semente vai encontrar dificuldades, vai encontrar desafios, mas a esperança de que encontre terra boa faz ele não desistir de semear. O semeador semeia a semente sem saber o resultado. Ele não sabe se vai fecundar ou não, se vai chover no tempo certo, se vai fazer sol no tempo oportuno. Ele joga a semente, ele é um esperançoso, ele é um otimista. Sabe que a sua semente, encontrando terra boa, vai produzir frutos. Ele não tem receio de jogar a semente. Se ele tiver medo de jogar a semente, ele não semeia nada e também não colherá nada. Parece-me óbvio que o acento da parábola é colocado na semente. A semente tem força capaz de germinar, de gerar vida. A semente tem em si toda a potencialidade para produzir frutos. Assim é a palavra de Deus. A proposta do reino anunciada por Jesus tem força capaz de produzir frutos, de germinar um mundo novo. Jesus é o semeador generoso. Esse é outro traço característico do semeador. O semeador, o agricultor, é extremamente generoso. Poderia guardar a semente para cima, não, ele joga na terra. E tem esperança de que a sua semente vai frutificar e vai dar fruto.
Assim é Jesus, um semeador bondoso e generoso, capaz de jogar a semente incansavelmente. Olhando para a parábola, nós nos perguntamos: qual é o semeador maluco que joga a boa semente em chão duro de estrada? Que semeador é esse que joga a semente em chão batido de pedras? Que semeador é esse que joga a semente entre espinhos? Os nossos agricultores, os nossos semeadores têm bom senso e são capazes de jogar a semente só em terra boa. Primeiro limpam o terreno, primeiro arrumam o lugar do plantio, depois jogam a boa semente, certos de que ela vai produzir fruto. Duas constatações, duas observações ajudam a compreender o que conta a parábola. Primeiro, na Palestina, na terra de Jesus, no tempo de Jesus, o terreno bom não se encontrava separado do terreno ruim, mas encontrava-se no meio de terra, no meio de espinhos, no meio de carreiros de estrada, que se encontrava a terra boa. Segundo, o costume dos agricultores do tempo de Jesus não era de primeiro preparar o terreno e depois jogar a semente. Jogavam a semente e depois aravam para que a semente encontrasse terra boa e produzisse fruto. Por isso o agricultor sabe que uma parte da sua semente vai se perder, mas nem isso o faz desistir. Ele joga a semente. Ele sabe que uma parte da sua semente vai se perder, mas nem isso o faz desanimar. Não é o fato de saber que vai perder uma parte da semente que o faz desistir. Lança generosamente a semente, porque sabe que aquela que cair em terra boa produzirá frutos abundantes, 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. Jesus convida os seus discípulos a discernir. Olhem o agricultor. Ele não desiste de lançar a semente, mesmo sabendo que parte dela se perde. Quem o vê jogar a semente entre os espinhos, em chão duro de estrada, em terreno pedregoso, acha que está perdendo tempo, está semeando em vão. Mas ele sabe que não. Ele tem certeza de que se ela encontrar terra boa, vai produzir fruto. Vai dar bastante fruto. Lendo o Evangelho de Mateus, nós percebemos algo interessante. Jesus começou o anúncio do reino de modo entusiasmante. Muitas pessoas o aderiram e começaram a segui-lo, mas aos poucos foi encontrando resistências, foi encontrando obstáculos, foram colocando empecilhos. Primeiro, ele é expulso da sua aldeia de origem, Nazaré, o mandam embora, o jogam, querem jogá-lo do precipício, no precipício do morro para baixo. Depois Jesus não é aceito pelos seus familiares. Os parentes de Jesus acham que ele ficou meio louco e querem que ele volte para casa, vão atrás dele, tentam convencê-lo a voltar para casa. Depois os fariseus que vieram da cidade grande já têm uma sentença determinada, ele deve morrer, ele não observa a lei, ele não cumpre os preceitos da lei, ele não é um seguidor fiel da lei, por isso deve morrer. Alguns discípulos de Jesus o abandonam. É natural que os discípulos se perguntem, afinal de contas, vale a pena jogar a semente? Vale a pena plantar? Vale a pena anunciar o reino? Se encontra tantas resistências. O recado da parábola é bem claro. Jesus é um semeador incansável. Nunca se cansa de jogar a boa semente. A parábola é contada por Jesus num momento de crise, num momento de dificuldade, de um aparente fracasso. Parece que tudo o que Jesus fez foi em vão. Mas vai dar fruto, com certeza, garante Jesus. É como se dissesse: eu jogo a semente, mesmo que parte dela se perca. Se houver terra boa, vai frutificar com toda certeza. A parábola é uma injeção de ânimo nos discípulos. Jesus diz aos discípulos: olhem o agricultor, ele não se cansa de jogar, ele é um otimista. Assim somos nós, discípulos de Jesus, esperançosos, certos de que a sua bondade vai tornar fecunda a palavra anunciada por Jesus. Como Jesus, nós não podemos desistir de semear. O frutificar não está em nossas mãos. A semente é de boa qualidade e tem em si a força e a potência de gerar frutos, de produzir frutos abundantes. Aquele que semeia aquela sementinha lá na Galileia perdida das nações, naquele terreno da periferia do mundo, semeou e deu fruto, frutificou abundantemente. Nós gostaríamos de um Deus que fosse sempre grandioso, por isso nós o invocamos como Todo-Poderoso. E Deus não age assim, Deus age no fracasso, no aparente fracasso. Assim é Jesus, semeador incansável,
o seu projeto, o seu reino anunciado por Ele, encontrando terra boa, vai fecundar, porque a semente é de boa qualidade. Depois, em casa, Jesus explica aos discípulos por que Ele fala através de parábolas. Aí Ele está em casa, e os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam. Jesus dá a explicação. A vós é dado conhecer os mistérios do reino. Felizes aqueles que viram o que vocês viram. Felizes os ouvidos que ouviram o que foi anunciado a vocês. Depois Jesus aplica a parábola. A aplicação da parábola muda de assento. Na parábola, o assento é colocado na semente. Na aplicação da parábola, o assento é colocado no terreno. São 4 terrenos diferentes. O terreno, o chão pedregoso de estrada, chão duro, o terreno cheio de espinhos, o terreno que tem pedras e a terra boa. Nós somos tentados, quando vimos essa parábola, de identificar logo quem é quem. Aquele fulano é terra dura, nada penetra no seu coração. Aquele outro é chão espinhento, sufoca logo os espinhos. Aquele outro é chão cheio de pedras. É de momento, é de entusiasmo. Cuidado. Porque nós imaginamos que nós somos terra boa, onde a palavra encontrou acolhida e deu fruto. Na verdade, esses 4 terrenos encontram-se escondidos no nosso coração. Somos às vezes chão duro, somos terreno espinhento, somos chão pedregoso e somos terra boa. Os 4 terrenos dos quais Jesus fala estão todos presentes de vez em quando no nosso próprio coração. São 4 maneiras possíveis de responder à palavra. Antes de tudo, é preciso interiorizar a palavra, ruminá-la com atenção e com carinho, porque em caso contrário o maligno logo sequestra a palavra do nosso coração. Uma escuta superficial não é uma verdadeira escuta. É infrutífera como a semente semeada ao longo da estrada. Por isso temos que ouvir a palavra e interiorizar, ruminar essa palavra. Também é preciso perseverar na escuta. É fácil acolher a palavra com alegria por um curto espaço de tempo, deixar que ela dê fruto por um instante, como a semente que caiu entre as pedras. Mas assim somos pessoas de momento, sem raízes, incapazes de enfrentar as provas que o tempo e as dificuldades e as tribulações colocam para nós. Também é preciso lutar contra os sedutores, ídolos desse mundo, porque a semente que cai entre espinhos é sufocada. E o que sufoca mais é a cobiça, o desejo de riquezas. Porém, também somos terra boa de Jesus. A semente que caiu produziu fruto. Deu 100 por 1, deu 60 por 1, deu 30 por 1. A produção é extremamente generosa, porque na Palestina, do tempo de Jesus, as terras não eram tão férteis. E davam, quando muito, 20%. Jesus disse que uma parte da semente vai dar 100%, outra parte vai produzir 60%, outra 30%. De fato, é preciso estar ciente de que a palavra é sempre eficaz. Como dizia o profeta de Isaías, tão certo como a chuva e a neve que caem do céu não voltam para lá sem antes ter criado condições para que a terra seja fecunda, assim a minha palavra não volta para mim sem antes fazer acontecer o que ela anuncia. Por isso, sejamos terra boa, disponhamos a ouvir a palavra e colocá-la em prática, para que na prática da nossa vida a palavra seja fecunda e dê frutos abundantes, frutos de bondade. Porém, nunca nos esqueçamos de uma coisa: é a semente que é boa, é a semente que é de qualidade boa, é o projeto do Pai, é o reino anunciado por Jesus, que é semente boa, que se encontrar terra boa vai frutificar, vai produzir um mundo novo, com toda certeza. Por isso, como dizia o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não tem comparação aquilo que nós vamos receber com os sofrimentos desse mundo. Por isso, mesmo que seja no meio de tribulações, vamos continuar anunciando a palavra, vivendo essa palavra e fazendo frutificá-la em nossa vida. Amém. Renovemos agora a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, fazei-nos terreno fértil em nossa comunidade, geradores de vida, de amor e de misericórdia. Fazei-nos dóceis ao vosso Espírito e à verdade do vosso reino. Ouvi-nos, supliquemos juntos, dizendo: fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Iluminai o Papa Francisco, os bispos, os padres e ministros, para que sejam semeadores da palavra e, seguindo o caminho da fé, possam propagar o grande amor de Deus por nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Concedei aos governantes conhecimento e sabedoria, para que implantem medidas seguras e responsáveis no que se refere à saúde da população. Nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Abençoai os catequizandos e catequistas em sua caminhada de fé, para que nunca se cansem de semear a palavra de Cristo. Nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Protegei os profissionais da saúde que estão se dedicando aos cuidados dos doentes por Covid-19 no mundo todo, para que sejam fortalecidos com ânimo e esperança. Nós os pedimos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Fortalecei nossa comunidade, para que, sempre atenta à palavra, possa entender o chamado vocacional para servir e semear a mensagem que Cristo deixou. Nós os pedimos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Ajudai-nos, Nossa Senhora do Carmo, para que não percamos a esperança de dias melhores e nos inspire a orar, a doar, a amar, a servir e a proclamar o Evangelho. Nós os pedimos. Fazei-nos, Senhor, testemunhas do vosso reino. Ó Deus, Pai de bondade, acolhei as preces que vos apresentamos e socorrei-nos em nossas fraquezas e limitações. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Podem sentar. Rezemos, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, o vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que se oferece, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que Ele fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O Santo, o justo, o verdadeiro Deus, hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, o Santo, o justo, o verdadeiro Deus, hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus, ceando com seus apóstolos, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Recordamos, ó Pai, nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor.
sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, e esse vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a José Antônio, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com o seu esposo São José, com o nosso padroeiro São Carlos Borromeu, com os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos os que chamastes para outra vida na vossa amizade, sobretudo aqueles que nós mencionamos no início da nossa celebração de hoje, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e com confiança a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós, convidados hoje para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu irmão, minha irmã que nos acompanha pelo YouTube,
Faça agora a sua comunhão espiritual. Você não pode comungar materialmente o Cristo, mas comungue-o espiritualmente. Ele é semente boa, que, enquanto acolhida em nosso coração, torna fecundo. Que Jesus venha em teu coração e em tua vida.
Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos esse mistério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar para um aviso. Avisos. Nossos agradecimentos a todos que contribuíram para o sucesso da nossa ação entre amigos. O plantão para recebimento de alimentos para a nossa ação solidária será quinta-feira, dia 16 de julho, das 14 às 17 horas. A OSSA, que atende às crianças carentes em contraturno, neste momento está fechada. Destina as doações para as famílias dessas crianças. Nossa ajuda se faz mais importante ainda. O pouco de cada um se torna-se muito quando doado, com amor e em comunidade. Esperamos a sua contribuição na quinta-feira, das 14 às 17 horas. Façamos agora a oração da pandemia. Senhor Deus da vida, suplicamos vossa compaixão e misericórdia, considerando a fragilidade da condição humana, sujeita a essa nova pandemia, por acreditarmos que a história é guiada por vós, viemos nesta prece suplicar vossa graça e proteção. Cremos que o universo se move conforme vossos desígnios. Por isso, pelo mistério da Páscoa de Jesus, dai-nos proteção e saúde a todos, conforto aos doentes, força, coragem e sabedoria aos profissionais de saúde, cientistas, educadores e assistentes sociais, prudência aos governantes, para que todos, movidos pela graça, cumpram sua tarefa e ajude a humanidade a superar este momento de dor. Que São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, também viveu momentos dolorosos com a peste do seu tempo. Por intercessão da Virgem Maria, guie e proteja nossos paroquianos e todas as pessoas do mundo, para que com serenidade e confiança possamos em breve vos louvar e agradecer. Vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Queremos expressar nossa solidariedade a essas famílias que celebram o 7º dia. A família do Dirceu Eduardo, da INEC, do Carlos Freire, do Pedro Duarte, da Angelina Conte, da Lina Angelina De Luca. Nossa comunhão de fé e de esperança foram um terreno fértil. A semente fecundou, agora encontram-se na colheita, no reino eterno do Pai. Também nos alegramos com os aniversariantes, com a Júlia Gonçalves Rodrigues, com Marcos Zunino, doente, com dificuldade, mas que Deus o abençoe, da Marina Crevelaro da Silva, da Jane Falcão Fã, do Luiz Antônio Donizete Júnior, aniversário de casamento, 12 anos, do Luiz Fernando e Maristela do Rocio. Que Deus abençoe a todos. Que cada um de nós seja terra boa, mas também seja semeador generoso. Vamos nos cansar de jogar a semente de boa qualidade, o projeto do Pai, o reino, é semente boa. Contendo terra fértil, vai produzir fruto abundante. Que nós nos tornemos cada vez mais terra fecunda, que acolhe a palavra e a pratica, e assim estaremos produzindo fruto abundante. Que Deus vos conceda a todos um bom domingo, uma semana feliz, abençoada, repleta da sua graça e do seu amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, concedei ao vosso povo que vos serve crescer pela vossa graça e guardar sempre os vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sintam-se todos abraçados. A paz e o bem. Que Deus vos dê um bom domingo, uma boa semana. Singela, doce e pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele